Boa noite, meus amigos. É com muita alegria que nos reunimos em mais uma vez para um pequeno estudo sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos rezar então? Senhor, amado Jesus, aqui estamos nós, agradecendo pelo dia de hoje, agradecendo por estarmos aqui na Terra, nesse momento em que nos convida a sermos trabalhadores da última hora, a vivenciarmos o Teu Evangelho de luz. Nós te agradecemos, amado Jesus, pelo nosso lar, pela nossa família, pelo pão à mesa e pela veste. Nós te agradecemos, ó Jesus, pelo reencontro com os nossos amados de tantas encarnações. Nós vos agradecemos, ó Jesus, por fazermos parte dessa equipe amorosa do irmão Gabriel. Rogamos, ó Senhor, a vossas bênçãos a toda a terra, a vossas bênçãos a todos os nossos irmãos, que no dia de hoje retornaram ao plano maior. Rogamos a vossas bênçãos aos familiares que aqui ficaram em pranto, pelos seres amados que partiram. Rogamos o vosso amparo a todos os médicos, enfermeiros, auxiliares, policiais, a todos os irmãos que entregam a própria vida para que possamos ter vida. Amado Mestre, rogamos a vossas bênçãos a todos os governantes da terra para que busquem a paz, a todas as fraternidades para o bem universal dos dois planos da vida. Rogamos ao Senhor o vosso amparo ao nosso amado Brasil, a todos os nossos governantes, para que possam receber a orientação de Ismael, vosso preposto. E assim, a grande pátria do Evangelho possa crescer em paz e fraternidade. Amado Mestre, auxilia-nos, amado amigo, a compreendermos o Teu Evangelho de luz, mas se conosco, para que possamos, com coragem, fortaleza e renúncia, seguirmos pelo Teu caminho de luz. Que assim seja. Que assim seja. Nós estamos finalizando o capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Meu Reino não é deste mundo. E hoje nós vamos encerrar com o item 8, que é uma mensagem ditada no ano de 1863, na cidade de Le Havre. E quem ditou essa mensagem foi o espírito de uma rainha da França. Ela não se identificou, mas é uma mensagem muito interessante e muito importante para todos nós. Nós separamos só um trechinho aqui, o início dessa mensagem, para que a partir daí possamos nós refletir um pouco e conversar sobre esse conteúdo, sobre esse testemunho que essa rainha nos traz, que é um convite à reflexão para todos nós. E assim ela diz: quem melhor
do que eu poderá compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor: meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo, se eu não compreendesse? Que carreguei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação! Quando, em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei porque não eram de um sangue nobre. Oh, então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Iremos trabalhar alguns trechos do livro de Cristiane Beira, junto à sua filha Mariana Beira. O livro chama-se Que Bicho Ainda Existe em Você? E é um livro que faz reflexões sobre o orgulho. Então, em cada capítulo, há o início de uma historinha, e muito interessante. Parece história infantil, mas não é. E aí, essa historinha é sobre uma coruja. A coruja havia sido sequestrada praticamente. Um grupo de caçadores passou pela mata onde ela estava, onde ela vivia, e conseguiu aprisioná-la. Mas ela se aproveitou de um momento de distração dos seus captores e voou. Só que os seus captores haviam colocado um colar de metal no seu pescoço, obviamente, para identificá-la. Mas ela voltou para a selva onde ela morava e ela começou a se achar melhor do que todos os outros, porque ela tinha conseguido fugir daqueles homens que capturavam os animaizinhos da floresta. E aí, aquilo virou uma grande novidade, porque afinal, a coruja tinha o colar de ferro no seu pescoço. E aí, aos poucos, os animais foram criando uma crença de que aquele colar era muito poderoso. E aí a coruja começou a acreditar também que ela era muito poderosa. E nós vamos ver que ela resolveu reinar. Reinar naquele pedaço de mata. E ela foi se tornando cada vez mais exigente, mais ríspida, ameaçadora, e criou um ambiente de opressão, de revolta. Mas alguma coisa estava por acontecer naquela floresta. E nós vamos ver que é tão incrível que parece até uma grande piada, um grande assim feito cômico. E nós vamos ver que foi o seguinte: passou por ali um gavião. E os outros animaizinhos disseram ao gavião: vai embora, porque senão você vai ter que se submeter à nossa rainha, a coruja. E aí ele falou: mas espera aí, quem é essa entidade tão importante? Eu quero conhecê-la.
Obviamente, não era todo mundo que poderia chegar e já ser recebido pela coruja, mas ela se sentiu tão importante, tão poderosa, que ela falou: não, eu vou receber esse gavião sim. Está pensando o que ele é? E aí recebeu o gavião. Mas o gavião era muito esperto. E nós vamos ver que, assim, num átimo de segundo, ele pulou sobre a coruja e arrancou o colar. A coruja ficou arrasada, porque ela perdeu o seu poder sobre os animais. E aí? E agora? Então, ela não sabia o que fazer. Daí, ela resolveu que o melhor seria era ir embora da floresta para bem longe, porque assim não sofreria represálias. E nós vamos ver que em Mateus, capítulo 20, versículo 16, está escrito o seguinte: assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros. Essa história ela é bem oportuna para esse testemunho, né, desta rainha da França, porque aqui na Terra nós fazemos algo bastante semelhante. No fundo, todos nós em espírito temos consciência do que seja um plano de profunda paz. Isso reverbera no nosso íntimo. E todos nós, até mesmo aqueles irmãos menos esclarecidos que parecem agir de maneira grosseira, que parecem agir de maneira violenta, todos, exatamente todos nós, queremos um ambiente de paz, queremos ser amados e queremos construir vínculos fraternos. Todos nós. Todos nós buscamos regiões de contentamento, regiões que nos permitam vivenciar esses relacionamentos de amor pleno. Mas cada um de nós, com essa memória, com a consciência, com a certeza da existência de tudo isso, mas também cada um de nós consciente de que para se alcançar esse plano maior é necessário lutar, é necessário vencer a si mesmo, nós damos o que o brasileiro chama de jeitinho. Então, aqui na matéria, nós passamos a construir os nossos próprios reinos, todas de questões perecíveis. Então, nós estabelecemos que o que importa é o dinheiro ou a beleza, e ao longo dos séculos isso vai mudando, mas é tudo perecível. Há um tempo atrás, aqueles que tinham muitos carros eram pessoas importantíssimas. Hoje em dia, já se tem buscado um outro tipo de mobilidade. E as pessoas, até aquelas que são ricas, têm buscado não ter muitos carros. Aqui é um exemplo bem simples do como as coisas mudam materialmente. Mas o que nós fazemos? Não querendo lutar pelas virtudes, pelas conquistas, que são as únicas que são eternas, que são as conquistas do espírito, as conquistas morais do espírito, não querendo enfrentar tudo isso, nós vamos criando situações aqui na matéria para vivenciarmos essa ilusão de estarmos numa questão, num reino de paz, num reino de dominação. Nós criamos tudo isso. Mas o que acontece quando nós criamos essa ilusão? Tudo isso é perecível. Tudo isso, na verdade, não serve de nada, porque o tempo é um escultor de ruínas. A única coisa que nós levamos eternamente
são as nossas virtudes. E daí vem uma questão muito interessante. O plano espiritual, a vida além túmulo, nós vamos para regiões de acordo com aquilo que nós vibramos. Prestem bastante atenção nessa questão, porque ela é muito significativa para todos nós. Então imagine na Terra que eu possa ter sido alguém muito poderoso, possa ter sido essa coruja com um colar no pescoço, snob, essa pessoa soberba, muitas pessoas adorando, enfim. E aí, ao desencarnar, esse é o meu padrão vibratório. Esse padrão vibratório de quem quer ser amado, quem quer ser adorado, quem quer ser o centro das atenções, eu quero tudo para mim, só eu mando, só eu falo, eu controlo tudo, tudo tem que ser do meu jeito. Essa é a minha estrutura vibratória. Como no plano espiritual, na vida, tudo é vibração, ao desencarnar, com esse pensamento característico, com essa estrutura de sentimentos, eu vou para um ambiente onde todos são como eu sou. Agora eu pergunto: imaginem nós estarmos em um ambiente onde todos os outros 100 mil, 200, 1 milhão, 5 milhões de espíritos agem da mesma forma. Querem tudo para si, querem controlar, querem somente que as suas vontades sejam atendidas. Nós vamos estar no céu ou no inferno? E aí fica essa última pergunta. Se cada um de nós desencarnar agora, e o nosso único patrimônio eterno são os pensamentos e sentimentos que cultivamos, com aquilo que pensamos e sentimos diariamente, ao chegarmos no plano maior e formos alocados em um espaço onde todos os outros 5 milhões de espíritos pensam e sentem como a gente, são exatamente como nós somos, nós estaremos no céu ou no inferno? É uma reflexão para todos nós. Então, voltemos na colocação do Evangelho. Nós conhecemos muito, não é? Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Que conversa é essa de Jesus? O que é que ele queria nos alertar? Porque, na verdade, o Evangelho é toda uma orientação para a nossa jornada enquanto espíritos. Então ele diz o seguinte: os primeiros serão os últimos, porque eles já são os últimos. Aquela soberba, aquele peito estufado, eu sei, eu sou o maior, você não entende nada, só eu sei. Isso tudo nós vamos ver que, na verdade, a pessoa só a si dá destaque, porque, na verdade, eles não representam, não representavam, não representarão a dianteira entre os homens de bem. Porque entre os homens de bem, as principais características são a humildade e a ética. Então, nós vamos ver que esses que se acham os primeiros, eles não têm nem noção de tamanha ignorância, de tamanha soberba, que eles acabam por serem cegos, não perceberem. Então, quer dizer, mas então eu não posso valorizar o que eu conheço, o que eu sei? Claro, é claro, porque afinal de contas, cada um de nós se esforça para adquirir o conhecimento, para adquirir a forma de ser. Então é justo que eu reconheça quem sou eu. No entanto, isso não significa que o meu irmão não tenha também qualidades, que o meu irmão também
não tenha conhecimento. Então, na verdade, quando compreendemos isto, começamos a ter um outro olhar pela vida. A história de Sócrates, ela se encaixa com perfeição aqui, né? Como nós sabemos, Sócrates foi um filósofo grego, talvez um dos mais importantes da humanidade, e ele viveu entre 469 a.C. até 399 a.C. E tem uma história muito curiosa que é atribuída a ele, no qual um dos seus discípulos um dia foi até o oráculo de Delfos questionar quem seria o homem mais sábio do mundo. E o oráculo colocou que era Sócrates. Esse discípulo voltou muito animado, extasiado, e contou para Sócrates e para todos os outros companheiros que estavam ali juntos. Na hora, Sócrates foi tomado assim de supetão com aquela notícia e ele não concordou. Mas havia uma espécie de crença de que ninguém poderia duvidar do oráculo, porque em fazendo isso cairia em maldição. Então Sócrates ficou em silêncio e pensou consigo: eu vou provar que o oráculo está errado. E Sócrates saiu pela cidade conversando com vários profissionais. Ele conversou com um artesão e, quando ele viu o artesão talhando no mármore uma imagem perfeita, na hora ele chegou à conclusão e disse: não é possível. Esse homem é muito melhor do que eu, muito mais sábio do que eu. Eu jamais vou conseguir fazer isso. E quando ele foi conversar com esse artesão, em virtude de dominar aquela técnica, por algum motivo ele se sentia sabedor de tudo. A mesma coisa se repetiu com um médico da época. E com o político não precisa nem falar. Todos eles, por dominarem muito alguma coisa, se sentiam dominadores de tudo, se sentiam soberbos. A vida passou e, como todos nós sabemos, Sócrates foi condenado à morte, né? Teve que tomar a cicuta, porque os juízes daquela época entenderam que Sócrates estava pervertendo principalmente a juventude, porque Sócrates ensinava as pessoas a pensarem. E naquela época, cabia ao próprio acusado fazer a sua defesa. E no momento que lhe foi propício, Sócrates fez a defesa dele. E nesse momento, ele contou essa história. Contou da questão do oráculo de Delfos, e aí ele arrematou dizendo que hoje ele tinha certeza que ele era o homem mais sábio do mundo. Por quê? Dentre todas as pessoas que ele já tinha convivido e de frente naquele tribunal, ele percebia que ele era a única pessoa que tinha a dimensão daquilo que não sabia. Ele era a única pessoa que reconhecia aquilo que não sabia. Só sei que nada sei. E aí também há uma outra história, quando Alexandre, o Grande, ele conquistou Atenas e ele tomou conhecimento de um grande sábio, chamado Diógenes de Sinope. E Diógenes de Sinope, ele seguia um pensamento filosófico aonde a pessoa deveria buscar ao conhecimento de si mesmo, que não teria como, não seguiria só pela jornada terrena em busca do autoconhecimento. E nós vamos ver que Diógenes, ele morava num barril, porque fazia parte dessa forma filosófica de pensar, que a pessoa não tinha que se preocupar com casa, com bens, com nada disso. Essa forma de pensar chama-se cinismo.
que não é o que a gente pensa como a pessoa cínica, não tem nada a ver. É uma filosofia. Mas nós vamos ver que Alexandre era um homem muito sábio. Ele se perdeu em outros campos, mas como sábio ele era muito. E aí ele chegou, foi procurar Diógenes e disse que ele era um homem possuidor de muitas riquezas, que ele era um grande conquistador e que ele gostaria muito que Diógenes viesse a fazer parte da sua corte e de orientá-lo. E que Diógenes poderia pedir a ele qualquer coisa. Aí Diógenes conta-se, né, dentro da filosofia, que Diógenes colocou o seguinte: a única coisa que eu quero agora é algo que você está me tirando e, apesar de não poder me dar. Ele olhou espantado e, mas como? Aí ele apontou para a sombra que Alexandre estava fazendo ao impedir que a luz do sol entrasse no seu barril. E aí, nós vamos ver que Alexandre compreendia quanto Diógenes era sábio, e ele censurou os seus guardas por debocharem do sábio que vivia na miséria. Alexandre diz o seguinte: calem-se, se eu não fosse Alexandre, queria ser Diógenes. Por quê? Porque ele valorizava a sabedoria do pensador, mas ele não conseguia abdicar do orgulho que o envolvia. E nós vamos ver que Cristiane Beira nos traz no seu livro algumas considerações. Então, é o seguinte, ela aponta algumas coisas. Quando um político simplesmente ri, acusado de corrupção, mas sabedor que ele vai sair impune da situação, em virtude da posição que ele ocupa e dos conchavos que ele faz. São sinais de soberba e de orgulho, né? Exatamente. É orgulho puro, não é? Daquele um olhar de desprezo da pessoa rica financeiramente que lança ao seu subalterno, ao seu funcionário inferior, à sua faxineira, porque é uma gente comum e então se acha especial. Nós vamos ver que no meio acadêmico, claro, não são todos, mas eu pessoalmente assisti uma situação dessa, quando o professor, numa atitude de deboche, porque um colega fez uma pergunta coerente, eu estava presente, e ele simplesmente debochou do pobre do rapaz, que não sabia nem onde enfiar a cabeça. E nas acusações que essa religião é melhor, a outra é melhor, ninguém é melhor, todos são os caminhos que levam até o Pai. O grande antídoto para isso tudo é a humildade. E é assim que nós podemos encerrar. E de uma maneira bem simples, é necessário que nós nos conscientizemos que não importa o quanto nós saibamos, sempre haverá alguém que saberá mais do que nós. Não importa quem nós sejamos, nós nunca seremos superiores a todos. Sempre alguém vai ter algo a contribuir. Não importa o quão bom eu seja, eu sempre tenho algo a aprender. Quando nós entendermos que somos todos filhos de Deus, todos nós, não há essa hierarquia de importância do amor divino. Ama mais a fulano do que ciclano, porque no fundo é isso que nós queremos. Eu quero ser mais amado, mais reconhecido, mais valorizado.
Quando nós entendermos que não existe essa hierarquia do amor divino, que o amor de Deus é como o sol que ilumina e aquece justos e injustos na mesma intensidade e com a mesma justiça, independente de qualquer questão. Ao conseguir enxergar a todos como irmãos em caminhada e perceber que estamos numa constante evolução e sentir, como Sócrates disse, de ter a coragem de perceber aquilo que nós não sabemos e está tudo bem, nós não vamos enfrentar a surpresa que a rainha da França enfrentou, de sentir-se superior, de sentir-se melhor, como nós dizemos de uma maneira popular, de nos sentirmos a última bolacha do pacote. Todos nós somos merecedores do mesmo amor, da mesma atenção. E a única moeda, a única conquista que é eterna são as virtudes da moral divina, a renovação dos nossos pensamentos e sentimentos no amor. Mestre Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de estudo, por mais essa oportunidade abençoada de podermos estar reunidos em pensamento e sentimento para refletirmos sobre essas verdades eternas. Mestre querido, rogamos o teu amparo para que estejamos sempre atentos e vigilantes, de forma que não caiamos nas armadilhas do orgulho, da soberba, da vaidade, para que, dia após dia, possamos empenhar todas as nossas forças no autoconhecimento, vencendo as más tendências em nós. Mestre Jesus, rogamos o teu amparo para que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, para perceber que todas as experiências no planeta Terra são provas. A riqueza é uma prova, a pobreza é uma prova. Tudo quanto passamos aqui se configuram como provas para atestar em nós as virtudes divinas. Seja na riqueza em não nos perdermos no orgulho, seja na pobreza em não nos perdermos na reclamação e na vitimização. Não há diferença, mestre querido, que isso possa reverberar firme em nosso coração, que não existe diferença em nenhuma das provas pelos quais nós passamos, que ninguém se torna melhor ou pior em função da prova pelo qual vivencia. A única questão que importa são as nossas lutas e o nosso esforço para seguir sempre no caminho do amor. Mestre amado, sê conosco, que consigamos elevar os pensamentos para sentir as tuas emanações divinas que envolvem a todos nós, para que diante dos momentos mais difíceis saibamos buscar em nosso coração a força para levarmos a cabo com justiça, com boa vontade e com resignação a prova que nos cabe vivenciar. Sê conosco, mestre querido, hoje e sempre, e que possamos ter uma semana de paz, mas principalmente de muitos crescimentos espirituais. Que assim seja. Que assim seja.